Essa pergunta é uma pergunta muito curiosa, né? Mas eu acho que a gente precisa ficar um bom tempo falando sobre isso para eu conseguir expressar tudo o que eu penso. Mas veja assim, ó, quando a gente fala de preconceito, a gente tem que entender exatamente o que nós estamos falando, né? Porque preconceito é um crime, é um negócio muito grave e tal. Eu acho, pelo menos a minha experiência, né, lidando com escola, com professor, eu não acho que esse seja exatamente o termo que descreve o comportamento das pessoas em uma escola. Sabe por quê? Porque todas as vezes, e isso acontece muito frequente, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de entrar em contato com professores, o que eu percebo, o que eu vejo, não são profissionais tentando se livrar das crianças. Não é verdade. Este não é o comportamento da imensa maioria dos professores. Claro, gente, tem gente ruim em tudo quanto é canto. Tem médico ruim, professor ruim, bombeiro ruim, tem mãe ruim, tem pai ruim, tem um monte, qualquer classe que você for estudar tem gente ruim. Então também tem professor ruim. Mas dizer que isso é muito frequente não é verdade. A imensa maioria dos professores se desdobra nos 30 para conseguir atender essas crianças. Agora, a gente também precisa entender o seguinte: existe limite. Hoje em dia, você pega uma classe, por exemplo, num colégio público, ou muitas vezes particular também, porque as escolas particulares muitas vezes juntam todas as crianças com deficiência numa classe e colocam um tutor ali para economizar. Mas eu estou dizendo, normalmente, o que acontece? Você pega um professor lá, vamos dizer que esse professor é professor terceiro, quarto ano do ensino fundamental, ele tem uma sala ali com 30, 35 alunos, e tem 6 crianças que têm alguma necessidade educacional ou comportamental específica. Vamos ser razoável? Você acha que é possível? Pensa assim, ó, uma professora regente está tentando lá na frente dar uma aula de matemática. Aí tem uma sala que tem 32 alunos, 6 alunos têm alguma necessidade educacional ou comportamental específica. Então tem ali 2 crianças com autismo, 2 crianças com TDAH, uma criança com TOD, tem um outro ali com transtorno de conduta, tem um outro ali que é epilético e tem deficiência intelectual. E tem os outros 24, 25 que são alunos típicos e que estão ali para assistir a aula também. Será que é razoável? Pensa bem, responda no impulso. Será que é razoável a gente exigir que essa professora dê conta disso? Puxa, pensa no seu trabalho. Quando você está trabalhando e o seu trabalho começa a aumentar, não chega uma hora que você não dá conta? Você chega para o seu chefe e fala, olha, não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. Quando a gente fala de ajuda aqui na escola, tem vários mecanismos, né? Só que esses mecanismos, gente, não depende da professora. Então, por exemplo, tutor. Você acha que se a professora, se dependesse dela, que ela não queria tutor para as crianças? Claro que ela queria. É ajuda para ela, é mais braço para dentro da sala de aula. Mas depende da professora. A professora pode fazer assim e aparece um professor auxiliar. A professora faz assim, aparece um acompanhante especializado. A professora faz assim, aparece um AT. Não aparece nada. Então a professora não tem culpa a respeito dessa gestão, né? Então, respondendo a sua pergunta, especificamente, eu nunca recebi um laudo de escola que fosse preconceituoso. Eu recebo muitos laudos de escola que, se eu tivesse a oportunidade de sentar com os professores individualmente, tomando um café e explicar algumas coisas, eu adoraria. Porque eu percebo que ali tem coisa errada, mas não tem coisa errada porque a pessoa é preconceituosa ou porque ela não quer, não, porque ela não está tendo acesso à informação. Então, se houvesse uma formação adequada dessas pessoas, você não iria receber laudo, entre aspas, como você está dizendo, preconceituoso. Então, a minha percepção é essa, né? Eu tenho uma relação muito grande com professores, né, gente? Porque eu trato de criança e essa relação entre escola, saúde é uma relação muito próxima. Então, a minha experiência com professores é de pessoas abnegadas, de pessoas assim, de fato, que se esforçam ao máximo para fazer a coisa dar certa, e nem sempre é possível, porque nem tudo que a gente quer é possível.